Estamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. E o programa Viva a Vida tem o grande objetivo, como vocês já sabem, quem nos segue, sabe que nós procuramos levar a você aí do outro lado informações que levem conhecimento para você encontrar soluções no seu dia a dia, os seus problemas. É esse o grande objetivo do programa Viva a Vida. Nós vamos conversar, dentro desse viés, nós vamos conversar com a Cíntia Andrade, ela é educadora, e nós vamos conversar então sobre disciplina positiva. O que será que é isso? Olha, nós vamos descobrir juntos, mas eu tenho certeza que é a respeito de educar os filhos, como disciplinar as crianças. Ao que me parece, mas nós vamos tirar essa dúvida juntos, hein? Antes disso, eu vou conversar com a minha amiga, blogueira e consultora de modas e de estilos, a Maria Quitéria Ortiz. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço você estar aqui compartilhando com a gente o seu conhecimento sobre moda, porque isso é muito importante. Hoje em dia, as pessoas têm que estar sempre adequadas, né? E isso não tem preço. Você saber como se adequar a cada situação, a cada ambiente, isso realmente não tem preço. Então eu estou aqui, olha, com esse conjuntinho, né? E o que é isso aqui? Que é então, lá da Melissa Guerra. Eu trouxe esse look para você, gente, da Melissa Guerra, daqui de Taubaté. Esse look é um conjuntinho, é uma tendência que voltou agora. Aqui. Ele lembra um pijaminha. Veja como ele lembra um pijaminha. Lembra Aí mesmo. Você vai me perguntar, dá pra dormir com ele? Eu vou dizer, dá, mas nossa, é um desperdício, não? É um desperdício. Então, vamos pra rua com ele, vamos sair, vamos passear com ele. E ele dá um ar de sofisticação quando você coloca, e elegância, esse escarpão. Agora, se você quiser tornar ele um look mais esportivo, coloque um sapatênis, um tênis, vai ficar perfeito eu também. acho que fica muito bom também colocar um sapatênis aqui. Sim, fica próprio para qualquer ocasião, super casual. Agora, quer sair à noite com ele, não dá para em casamento, né, bem? Não, casamento não. Formalidade não. Então esqueça, casamento, entrevista batizado, de emprego, batizado, cerimônias oficiais, datas especiais, não. Dá para jantar à noite num restaurante chique? Dá pra jantar, sim, no restaurante chique. Mas aí coloca um escarpão. Um escarpão. Se tiver frio, coloca um casaquinho de couro, um cardigan. Olha só. Aprenderam junto comigo, porque eu aprendo todos os dias com esse programa. Obrigada, meu amor. Por nada, meu amor. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito bem, nós vamos conversar agora com a Cíntia Andrade. Ela é educadora e ela trabalha com disciplina positiva. O que será que é isso, gente? Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo. Obrigada. Sei que você é ocupadíssima e que deixou as suas atividades para distribuir, compartilhar conosco um pouco desse seu conhecimento tão importante hoje em dia. Vamos sentar. Eu que agradeço o convite, Virgínia. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, Cíntia, o que é disciplina positiva? Afinal de contas, o que é isso, né? Que bicho é esse? Muita gente me pergunta, Virgínia, é um termo muito novo, né? Certo. Muita gente não ouviu falar de disciplina positiva, não está familiarizado ainda com esses termos, né? Então, a disciplina positiva, na verdade, nos Estados Unidos, ela já existe há bastante tempo. É sempre tudo lá vem antes, né? Em mais de 60 países, né? Então, está chegando agora no Brasil? Na verdade, os primeiros livros da Jane Nelson, eles chegaram no Brasil em 2015. Você trouxe os livros aí? O que eu trouxe, né? Então, esse seria o livro principal de disciplina positiva, que é a Jane Nelson. Para vocês. Ela é assim, a disciplina positiva, ela começou lá na década de 1900 e bolinha, com Alfred Adler, e eles eram psiquiatras austríacos, e eles trabalharam uma teoria da psicologia individual. E aí a Jane Nelson, mãe de 7 filhos, imagina só, né? Porque deve ser fácil. Né? A gente já fala que vale por uma dúzia, já é difícil. E aí ela acabou aplicando os conceitos de Adler, né, na psicologia adleriana, que é super forte nos Estados Unidos. E aí ela, em cima desses conceitos, ela sistematizou a disciplina positiva, que é uma filosofia. Então, ela alia firmeza e gentileza, sem punição. Muito bom. Né? Eu imaginei que fosse algo semelhante
porque, desculpa, mas a gente estava falando em outro programa sobre o adestramento de cães de forma positiva, que é sem machucar, sem bater no cão, que é dando biscoitinho. Tem alguma coisa a ver? Então, você presenteia, você recompensa a criança. Obrigada, olha só. Na disciplina positiva não existe recompensa. Isso é bom a gente saber. Assim como não existe punição. Então, muitas mães até me perguntam, Cíntia, como que funciona o cantinho do pensamento na disciplina positiva? Que é muito popular, né? A criança fez alguma coisa, vai para o seu cantinho pensar. Não existe, né? Da mesma forma que não existem tabelas com recompensas por algo que a criança fez. Por quê? A disciplina positiva, ela prega a capacidade da criança, a criança como um ser integral, plenamente capaz de desenvolver habilidades socioemocionais. E quando você restringe com recompensa, você está recompensando um ato, você não está recompensando o esforço que tem por trás disso. Entendi. Então, a diferença na disciplina positiva é trabalhar o encorajamento. Mas a criança de idade tenra, né? Ela tem condições emocionais de perceber o certo e errado, se ela deveria fazer de uma determinada forma ou não, porque a gente vê muitos pais, né, sem autoridade, porque querem conversar, dialogar com o filho pequeno, e na verdade que o filho pequeno precisa de limite mesmo, por isso que é tudo mal educado, aí fala que depois é hiperativo, né? Tem isso. É interessante você falar isso, Virgínia, porque não quer dizer que a disciplina positiva não impõe limites. É isso que eu quero, é onde eu quero chegar. Exatamente. Pelo que você está falando, me dá a impressão de que é uma coisa muito tranquila, muito light, né? E que acaba trazendo a não disciplina. Dá a impressão que fica tudo solto, não é? Uma permissividade exagerada. E na verdade não é. A disciplina, o próprio termo disciplina, que é ensinar, ele já prevê limites. Só que esses limites são respeitosos, firmes, gentis. Eu não preciso ser autoritária, ríspida, para impor um limite para o meu filho. Entendi. Eu posso fazer esse limite de uma forma amorosa. Eles existem. Inclusive, crianças sem limites, elas são crianças que ficam perdidas no mundo, na verdade. Elas perdem a referência, né? Sim, elas querem o não, né? Cíntia, nós vamos conversar sobre o não no próximo bloco. Sai daí não. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida e hoje nós estamos conversando com a Cíntia Andrade, ela é educadora parental e estamos conversando sobre disciplina positiva e chegamos na hora de conhecer o não. A disciplina positiva tem não? O não aterroriza todo mundo, né? Não, o não, ele é assim, fantástico, pelo menos eu recebi muito não dos meus pais, nem por isso fiquei revoltada, agressiva, entendeu? Então, o não, ele é importante? Sabe qual que é o cuidado que a gente tem que ter em relação ao não? Muitas vezes a gente fala o não para encerrar uma conversa. É não e pronto, porque eu tô mandando, eu sou sua mãe. Eu que mando aqui, né? Não e cala a boca, E né? aí você entende que desse jeito a gente pende pro autoritarismo? Porque quando eu falo eu que mando, quando eu não permito questionamentos, eu tô sendo autoritária, né? É verdade. E aí, como a disciplina positiva não prega autoritarismo, a gente pode trabalhar outras formas de impor limites que não necessariamente seja falando não. Um exemplo, Cíntia. Por exemplo, olha só, digamos que você chega em casa e o seu filho resolve pular no sofá. Ok. Normalmente, o que a gente falaria? Não pula no sofá, gritando até, né? Sim. Não pula. O que a gente pode fazer? Direciona para o que ele pode fazer. Filho, você pode pular no chão. Filho, se ele chutar a bola na sala. Filho, vamos chutar a bola lá fora. Então você tira o foco para algo que a criança provavelmente já vai se retrair, porque muitas crianças, quando a gente fala não, elas se retraem, né? Porque elas escutam aquilo como se fosse algo agressivo, sem permitir questionar, e né? Na neurociência, inclusive, não existe não. Então, quando você fala não enxerga uma maçã vermelha, você já enxergou a maçã vermelha? Exato. Não pensa no elefante rosa, ele vem agora. Ele veio na nossa mente imediatamente. Então, o não,
ele tem vamos dizer assim, um significado de reforço daquilo que não se deve fazer. Exato. Por isso que quando você inverte a forma de falar, na verdade eu estou falando a mesma coisa. Quando eu falo para o meu filho, você pode pular no chão, eu deixei de dizer que ele não pode pular no sofá, porque geralmente a criança escuta não e não escuta o resto, né? Entendi. E aí eu direcionei ela para uma atividade positiva, para algo que ela pode fazer. Certo. Porque na disciplina positiva e também na parentalidade positiva que eu estudo, a gente entende que as crianças são pequenos cientistas. Elas estão no mundo para explorar tudo, o Graças tempo todo, a Deus, né? Pois é, elas não testam tudo, né? Principalmente a paciência, Inclusive a gente. Então, a disciplina positiva e a parentalidade, elas pregam essa mudança de olhar para a criança que a gente tem. O que é educação parental? Então, o educador parental, né? A figura do educador parental, né? No caso, a gente se forma em disciplina positiva e eu também sou formada em parentalidade. Ele é aquela figura que vai ajudar os pais, né, nesses percalços aí da maternidade, dando um caminho, ferramentas, sabe, ajudando a conduzir as famílias nos desafios que elas enfrentam todos os dias. Fantástico. E parentalidade vem de parente. Parentalidade? É isso? Na verdade, não. Parentalidade, digamos, seria um maternar mais amplo. Parentalidade, cuidados cuidados, digamos assim, que pode ser relacionados ao desenvolvimento da criança. O pai, a mãe, todos que se relacionam com crianças podem abraçar então, a parentalidade. O significado de família. Na verdade, né? A parentalidade, ela abraça todos que se relacionam com crianças. Porque a gente tem que entender, educador parental, parece, né, é de comer, não é verdade? Então, o que é? A gente precisa destrinchar para poder entender. Então, educador parental é aquele que vai ajudar, auxiliar a família a ensinar os seus filhos, a cuidar, a educar, a disciplinar os seus filhos. Isso mesmo, na verdade, a guiá-los, porque cada família tem uma dinâmica muito própria, né? Certo. Cada mãe conhece melhor o seu filho do que ninguém. Longe de mim ensinar alguém a ser pai e mãe, não é isso. Só que como eu estudei, eu consigo ter ferramentas para guiar aquela família que muitas vezes está com padrões de punição, ameaças, chantagens, né? Isso tem um resultado complicado quando a criança cresce e vai formar a sua própria família, inclusive, porque os erros, os percalços e os problemas acabam se repetindo. Exatamente, Virgínia. Olha, gente, ter filho. Eu vou falar uma coisa para você. Eu li uma pesquisa que um filho, ele custa mais de 2 milhões de reais até os 23 anos. Tá? Eu já começo por aí. Imagina só. Segundo, que é uma responsabilidade tão grande que você está formando um ser humano que vai interagir com o mundo e com outros seres humanos. Né? Sim. É muita responsabilidade. Na verdade, eu acredito muito assim na mudança, na quebra de paradigmas, né? Certo. Enquanto a gente tiver com conceitos mais antigos, né, de educação, enquanto a gente não conseguir transformar essa relação com os nossos filhos de igual para igual, eu respeito o meu filho e o meu filho me respeita, né? Então essa relação igualitária, você constrói algo a longo prazo que a gente sequer pode imaginar. Então você vai ter uma criança independente, proativa, cooperativa. Criativa. Criativa, né? Com equilíbrio emocional. Como que a gente está vivendo agora, gente? As crianças estão muito intolerantes à frustração. Elas têm dificuldade de gerir esses sentimentos. Então a gente consegue trabalhar e disso com decorre, os pais, inclusive, né? O grande número de suicídios, né? Sim, e aí já um estudo nesse sentido. E já é comprovado também, não só a questão do suicídio, mas a questão do afastamento dos adolescentes dos pais. Então, quando eles começam a chegar na pré-adolescência, muitas vezes o adolescente não se comunica mais com os pais. E a educação, o educador parental, ele auxilia os pais nessa fase da adolescência ou só quando é pequenininho? A disciplina positiva serve para qualquer idade, inclusive de 0 meses. Então, pode começar desde sempre, tá? Então, inclusive, existem livros de disciplina positiva para adolescentes. Porque o cérebro do adolescente é muito mais complexo, né? Tudo. Quem tem filhos adolescentes sabe. E a quantidade de hormônio que tem o adolescente, né? É coisa de louco. Sim, então é super importante a gente trabalhar também na adolescência, porque muitas vezes não teve esse trabalho na primeira infância.
né? É de 0 a 7 anos. E aí você consegue trabalhar de novo conexão com o seu adolescente, reestabelecimento de vínculo, aquele adolescente voltar a confiar em você, no núcleo familiar, ele se sentir pertencente àquele ambiente, né? Isso tudo a gente consegue trabalhar. Claro que o foco na primeira infância é bem importante. Ele traz um resultado mais efetivo? Você consegue trabalhar, na verdade, com coisas que provavelmente na adolescência você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, com a criança pequena, você já vai trabalhando cooperação, autonomia, independência, criatividade, né? Mas nada impede também de buscar resolver esses conflitos na hora do conflito maior, que é a adolescência, né? Esse baralho aí. Então, que legal, né? O baralho. Espera aí só um pouquinho. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui acho que deve ser uma ferramenta que é utilizada, né? Na disciplina positiva. Isso, é isso? Na verdade, é um baralho com 52 ferramentas, ou seja, 52 alternativas antes de punir, antes de chantagear, antes de ameaçar. Legal! Né? Olha, nós vamos falar sobre isso aqui no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Estamos conversando sobre disciplina positiva com a educadora parental Cíntia Andrade. Cíntia, você me apresentou esse baralho e você disse que aqui tem 52 ferramentas que podem ser utilizadas para a disciplina positiva. É verdade, não é demais? É um baralho para os pais ou para os filhos? Que brinquedo é esse? Eu brinco assim, disciplina positiva é para os pais. Né? Muito bom. É importante a gente pensar assim, o que eu quero refletir, o que eu quero modelar hoje para o meu filho. Certo. Então, quando a gente modela um comportamento positivo, nós como pais, eu também reflito esse comportamento no meu filho. Assim, né? Eu acho, inclusive, que os pais aprendem muito mais com os filhos do que os filhos com os pais. Muito. A minha filha me ensina muito, todos os dias. A gente aprende todo dia, inclusive. Por causa dela, que eu sou educadora parental. Senão não seria. Tá vendo só? Tá vendo? Tô falando. E sabe o que é interessante, Virgínia? Assim, a questão de modelar. Por exemplo, como que eu vou pedir pro meu filho não gritar se eu grito com ele? Entendi. Como que eu vou pedir pro meu filho não bater se eu bato, se eu agrido? Como que eu vou pedir, sabe? Fica aquela coisa, uma coisa não bate com a outra, perde a coerência. Como que eu vou cobrar algo do meu filho, mas eu não mostro pra ele como é? Ou seja, o discurso é um e o exemplo é outro. Exatamente. Eu até peguei uma carta aqui que eu adoro. A base da disciplina positiva é a firmeza e a gentileza. Vou colocar meu óculos. Então, quando a gente é firme e gentil, quer dizer que eu não sou autoritária e nem permissiva. Eu estou no meio do caminho. Então, firme porque eu me respeito e gentil porque eu respeito meu filho. É que vocês sejam. E uma das formas da gente unir firmeza e gentileza, os pais têm muitas dúvidas, nas minhas oficinas eu sempre levo o baralho para eles conhecerem. É a gente usar a palavra "e" nas frases. Então, por exemplo, digamos que seu filho está lá jantando e aí precisa tomar banho, né? Certo. É uma briga porque a criança não quer parar para ir tomar banho. E aí a gente conversa, filho, assim que você terminar de jantar, é hora de tomar banho. Ou então, filho, nós vamos terminar de jantar e tomar banho. Então a gente usa o assim que e o "e" nas frases para começar a trabalhar uma preparação da criança para aquilo que tem por vir. E aí você já elimina um pouco de conflito, né? Uma disputa de poder ali. Lógico. Aqui tem 3 exemplos, né? Sim. Eu sei que você não quer escovar seus dentes e podemos fazer isso juntos. A segunda frase, você quer ficar brincando e está na hora de dormir. Você quer uma história ou 2? 3. Eu te amo e a resposta é não. Olha o não aqui. São limites, entende? Sim. Muito legal, muito interessante isso. E é legal a gente pensar que quando a gente é gentil e firme, a gente também dá poder positivo para os nossos filhos. E para ter firmeza, não adianta só falar. Tem que ter postura de firmeza, né? Exatamente. Porque os pais acabam
se sentindo culpados muitas vezes por educar os seus filhos, falar não, frustrarem aquelas pretensões e deixam a educação realmente para a escola. E eu acredito muito mais assim, o sentimento que você tem ao falar, na verdade. Ah, sim, é tudo. Né? É tudo. O que adianta muitas vezes eu estar com uma voz doce, tô na falando verdade, uma coisa, meu olhar tá falando outra. O meu olhar tá mostrando outro. E as crianças, né? Eles são muito espertos, né, Eles Cíntia? captam tudo, né? Eles então, sentem tudo, os neurônios espelho estão ali, as crianças, elas podem não compreender tudo, mas elas captam, né? Ela sabe, fala, eita, tá meio estranho isso, né? Então, assim, é bacana a gente pensar que uma relação de agora, que eu posso construir agora com meu filho, com base de respeito, vai virar o seu mundo de cabeça para baixo, mesmo. Você vai quebrar paradigmas, você vai agir de forma diferente ao que você foi criado, você vai precisar estudar, se informar. É complicado isso, não? Porque a pessoa tem que mudar crenças antigas de que, por exemplo, eu acho que a maior parte das pessoas da minha idade, né, não da sua, que você é bem mais nova que eu, mas a gente foi criado de uma forma mais autoritária. O pai olhava, a gente já sabia o que não podia fazer. Tinha medo, não é? Medo, exatamente. Então, eu acredito que essa cultura que a gente não precisa perpetuar na relação. Mas aí não houve, vamos dizer assim, um desvio muito grande na educação, de 180 graus, ou seja, foi do outro lado, e aí começou-se a permissão total, e nós temos aí adolescentes que não sabem lidar com frustração, que não aceitam não, e que não têm disciplina, não sabem nem o que querem fazer da vida, 40 anos, né, desculpa, ainda não é 40, mais ainda, já na idade de estar saindo da universidade, ainda está dentro de casa, terminando o colégio. Pois é, laissez-faire total, que a gente fala, deixa estar, né? Acontece muito assim, de oscilar nos extremos. Muitas vezes quando você não acha que uma geração para outra fez isso? Eu acredito muito que justamente por faltar ferramentas e habilidades mesmo para trabalhar. Conhecimento, exato. É poder, né? A gente não pode deixar de estudar, porque eu acredito que a gente tem que estudar para ser pai e mãe. Sempre. Muita gente acha que a maternidade vem, de repente você é mãe e você sabe tudo sobre educação. Não, né? Vamos ter humildade para aprender. É engraçado o seguinte, quando você vai adotar uma criança, você tem 1000 obstáculos que você tem que superar para conseguir adotar aquela criança. Quando uma mãe resolve ter um filho, ela não passa obstáculo nenhum. Você resolve ter um filho e tem. E na verdade é muito mais complexo do que pensar em enxoval, quarto e tudo mais. E todo o resto? Como que eu vou trabalhar com meu filho quando criança? Que habilidades eu vou ajudar ele a desenvolver? Gente, né? Olha, tô assim, encantada, viu? É um assunto muito interessante. E você ministra cursos sobre isso? Sim, eu dou oficinas, então eu faço oficinas, que as minhas oficinas são vivenciais, então eu levo dinâmicas práticas, então a mãe vai voltar para casa sabendo aplicar em casa, né? Olha, muito bom. Também faço palestras. Certo. E também faço consultorias individuais para mães. Entendi. Esse deve ser ótimo. Acho que era tudo que eu queria quando minha filha era pequena, viu? É ótimo. Cíntia, deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando, o nosso telespectador, o nosso internauta, que eu acredito que tenha bastante dúvida. Deixa um contato. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você? Pode, claro. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada por me receber aqui. Uma fofa, gente. Que linda. Eu tô adorando. Vou aprender tudo. Vou ler isso aí, porque meu filho já tá grande. Mas quem sabe daqui a pouco tem os netos, aí, não é? Né? Eu já tive a voz nas minhas oficinas. Já? Sim. Então, tá vendo? Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, eu convido a conhecer o meu Instagram, é maternidade.positiva. Lá vocês conseguem me encontrar para palestras, oficinas, workshops e conteúdo diário, né? Eu acredito assim, ser mãe é o maior desafio que a gente pode enfrentar. Não acho que exista outro maior. É verdade. Por que não fazer de forma diferente? Com recursos, de uma forma muito mais leve. Inteligente. Né? Sem tantas cobranças, sem tanta culpa. Um dia a gente erra, dá um passo para frente, no outro dia a gente dá um passo para trás e vamos caminhando, aprendendo. Até porque quem tem filho, eu sempre pensei comigo, eu nunca tive um filho daquele tamanho, eu tô aprendendo. Sim. Só que na minha época não tinha tudo isso, não tinha essa literatura, não tinha uma educadora para me ensinar. E a gente vai aos trancos e barrancos e repetindo muitos erros, inclusive dos nossos pais mesmo. Repetindo muitos padrões, né, Muitos Virgínia? padrões. Então, é muito bom que hoje nós possamos ter ferramentas à nossa disposição para mudar, inclusive, as nossas crenças interiores e criar nossos filhos melhor,
para que eles se preparem também para ser adultos mais bem resolvidos e saber lidar com as pessoas e com o mundo à sua volta. Se você tem alguma sugestão de pauta ou você quer indicar algum profissional que você acredita que seja relevante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, que tenha conteúdo e conhecimento para compartilhar conosco, para que a gente possa utilizar essas informações para a solução dos nossos problemas do dia a dia, indique, deixe a sua sugestão, faça a sua crítica. Estamos nas redes sociais e no YouTube. No YouTube é Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Tem que colocar tudo isso, porque Programa Viva a Vida deve ter um monte lá, porque viva a vida mesmo, né? Ainda bem que todo mundo está feliz e quer viver a vida ou está procurando a felicidade. Então, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. No nosso Instagram é @programa_Viva Vida. Nosso YouTube, já falei, o nosso Facebook, Programa Viva a Vida. E aí nós estamos completos, gente. Tem aí toda a forma de você nos conectar e espero que vocês estejam gostando e que nos acompanhem nas redes sociais, nos sigam, porque é com muito gosto, com muito carinho que a gente apresenta esse programa, que seja útil para você. Esse é o nosso grande objetivo. Cíntia, muito obrigada novamente. A você. Viu? Agradeço a Melissa Guerra, que compõe aqui o nosso look, a Verso Cabeleireiros, que é a nossa parceira sempre, a Luciana, a Sheila, um grande beijo para vocês e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo.